Tudo bom, gente? Meu nome é Erika Frank, eu sou diérica taróloga, minhas experiências paranormais. Se puder compartilhar meu vídeo, tá? E se inscrever e dar like, muito obrigada. Agora, eu vou falar de 3 situações, de 3 homens, né? Que eu atendi, que passavam por crises fortes e que eu ajudei a superar. O primeiro homem era um homem de 30 e poucos anos, que tinha muita raiva das pessoas, tinha uma síndrome de raiva. E ele tinha muita raiva das pessoas no trabalho, muita raiva das pessoas na rua, muita raiva das pessoas em todos os lugares que ele ia. Ele tinha uma raiva constante. E ele confiou em mim para jogar carta, para ver tudo dele. E eu pude ver nas cartas que ele tinha um trauma muito grande do passado, pelas cartas, e que ele não esquecia disso. E que isso tinha marcado tanto ele, que ele tinha essa raiva constante, como se ele se remetesse o tempo todo a esse trauma, e que ele não conseguia ir adiante, que ele estava paralisado por conta do trauma. As cartas mostravam isso dele. E aí eu vi que tinha um trauma muito grande ligado à situação do pai. E ele falou para mim que teve uma situação que o pai dele foi humilhado por um vizinho, porque estava um tempo sem pagar condomínio do prédio. E foi muito humilhado pelo vizinho. Na portaria, publicamente, tinha mais pessoas que viram ele ser humilhado e ele estava do lado do pai. O pai devia ter uns 30 e poucos, 28, 30, e ele era menor, devia ter uns 10, 12 anos. E que ele nunca esquece dessa humilhação que o pai passou na portaria do prédio pelos vizinhos, porque estava sem dinheiro para pagar o condomínio, estava com o condomínio muito atrasado. Ele guardou isso porque viu o pai dele sentir vergonha perante os vizinhos, abaixar a cabeça, e isso ficou marcado na mente dele. Pois bem, ele já estava com 30 e poucos anos, 35, ele tinha uma situação financeira estável, já tinha comprado um apartamento, tinha uma condição financeira boa, já estava num emprego bom, tinha uma posição profissional que ele poderia ter acesso a bons trabalhos, porque ele tinha um currículo bom, mas ele continuava sentindo essa raiva e essa sensação de impotência que ele sentiu quando tinha 10, 12 anos de idade, quando o pai foi humilhado pelos vizinhos. E qualquer coisa que acontecesse com ele na rua ou no trabalho, ele sentia um ódio muito grande. E ele regularmente, a cada 3, 4 meses, procurava para falar desse ódio e das pessoas que ele queria matar. Então ele resolveu desabafar para mim das pessoas que ele tinha vontade de matar. Pessoas do trabalho dele, pessoas da rua que ele queria agredir e matar porque tiveram problemas com ele na rua. E sempre essa vontade muito grande de matar. E não conseguia controlar isso. Tinha uma vontade imensa de matar alguém. E eu pude ajudar. Só que ele tinha um estresse traumático. Que sempre voltava essa mesma situação. E ele se sentia totalmente impotente em relação a isso. E nesse caso, tinha uma perturbação emocional fortíssima e eu pude encaminhar ele para procurar uma terapia, só que era uma situação bem pesada, porque ele tinha muita vontade de matar e desabafou isso comigo algumas vezes que eu fiz a consulta e veio isso muito forte e eu pude ajudar. O segundo caso é de um homem que morava numa cidade muito pequena mesmo, tinha tipo, sei lá, 40 mil habitantes. E que a mulher dele teve um caso com um homem na cidade, que todo mundo da cidade sabia que a mulher dele tinha tido um caso com esse homem, e ele ficou sabendo através das pessoas da cidade. E ele tinha um ódio muito grande disso. E quando eu fui atender ele, apareceu de novo esse trauma que ele teve da mulher ter traído ele com uma pessoa da cidade e dele ter sido humilhado por pessoas da cidade, que a cidade era muito pequena. E ele me procurou para jogar carta, para eu falar disso, eu continuei falando disso, ele veio desabafar isso comigo, porque ele não tinha com quem falar, então ele queria jogar carta para falar disso. E eu pude ouvir, e ele tinha uma vontade incontrolável de matar uma amante da mulher,
que também era casado. E ele veio a mim durante algumas consultas para falar da vontade que ele tinha de matar o amante da mulher por causa da humilhação que ele sentiu na cidade, por todos saberem que a mulher teve caso com um homem casado, que todo mundo sabia quem era. Ele tinha uma vontade incontrolável de matar esse cara, ele ficava armando e tramando como matar essa pessoa. E eu pude ajudar, porque ele desabafava a raiva que ele tinha, eu via tudo sobre a pessoa, sobre a mulher, falava sobre a relação desse homem com a mulher dele, falava as coisas dele, via as coisas dele de futuro. E eu conseguia ajudar ele a focar na vida dele, nas conquistas dele, no caminho dele, e seguir o caminho dele reto e largar essa humilhação, que também foi uma humilhação muito grande que ele teve na cidade, isso traumatizou ele e trazia um ódio absurdo por conta de uma humilhação também, que nem o primeiro caso. Eu pude ajudar, porque eu acho que o fato de ele ter desabafado comigo, eu ter visto tudo da mulher, do cara que ela saía e da vida dele que ia seguir, pôde ajudar ele a se centrar e não fazer isso. Eu ajudei bastante. 2 homens que tinham ímpeto de matar, vontade de matar, e precisavam desabafar com alguém, precisavam que alguém ouvisse o trauma deles para poder organizar a cabeça e organizar a mente para poder se controlar, ter autocontrole e não fazer isso. Foram bem pesados esses 2 casos. E os 2 foram por conta de humilhação. Aí eu me lembrei de um terceiro caso, que por conta de humilhação, ele também queria matar. Que era um homem que era casado com uma mulher há mais de 15 anos, tinha 3 filhos, e tinha uma relação muito forte com essa mulher, e ela trabalhava demais, muita coisa, trabalhava mais do que ele, trabalhava tipo 12 horas por dia, 10 horas, ele trabalhava 7, ela trabalhava 8 ou 10 horas, ou 12 horas por dia, trabalhava muito mais horas que ele. E um dia ela quis separar dele e estava já saindo com outro homem do trabalho dela. E ela falou para ele, eu vou separar de você e eu estou saindo com fulano do meu trabalho. E ele se sentiu muito humilhado, porque todo mundo do trabalho dela sabia que ela estava saindo com esse homem e ele era casado com ela. Ele sentiu uma humilhação muito grande. E ela falou, você vai sair da minha casa, procurar um lugar para ficar. Ela foi muito dura, muito fria, muito rígida com ele, muito pesada com ele. Ele tinha 3 filhos com ela. Pois bem, ela obrigou ele a sair de casa, ele saiu. E no outro dia ela colocou o homem do trabalho dela na cama dela, na casa dela, no lugar dele. E ela falou para ele que o homem do trabalho dela ia ficar na cama dela, no lugar dele, dormindo na cama dos 2. E que ele teria que aceitar isso. Ele ficou muito humilhado perante os vizinhos, porque os vizinhos viam esse homem entrando na casa como outro marido dela, como fosse o segundo marido. Ele falou para mim que se sentiu substituído por esse homem e os filhos dele estavam na casa. Para eles foi muito pesado, isso foi uma grande humilhação. Mas, gente, a partir do momento que a pessoa não quer ficar com a outra, por pior que seja e mais humilhação que seja, é melhor não ficar com quem não quer ficar com a gente, né? Porque quem não quer ficar com a gente não vai tratar a gente bem, não vai valorizar a gente. Então a gente tem que aceitar isso, concorda? E esse homem viveu uma situação muito pesada. E eu atendi ele umas 5 vezes e ele vinha para desabafar também. E para eu ver sobre o casamento dela, desse outro homem, das coisas dele de trabalho também, sobre a vida dele. Mas ele desabafava que ele tinha vontade de matar o marido que estava com a mulher dele na cama dele, que entrou lá no outro dia e foi dormir na mesma cama do casal. Ele desabafou isso e falou para mim que isso era uma coisa muito pesada e que ele teve que se controlar muito para não matar esse homem por vingança. E ele conseguiu se controlar, eu pude ajudar ele.
E aconteceu até uma situação interessante. Eu dei um cristal para ele grande que eu tinha, um cristal rosa em forma de ovo. Pedi para que ele colocar embaixo do travesseiro. E eu mentalizei esse cristal e dei para ele e falei: eu quero que você coloque esse cristal porque eu vou pedir esse cristal para te ajudar a transmutar alguma coisa muito ruim que está com você. É claro que essa coisa muito ruim que estava com ele era emocional. Era totalmente emocional. Não era espiritual. Porque era muito ódio. E eu dei um cristal rosa em forma de ovo e pedi para ele dormir embaixo do travesseiro com esse cristal para tirar alguma coisa ruim que estava com ele emocionalmente, porque ele estava incontrolável. Eu pude ajudá-lo porque atendi ele 5 ou 6 vezes e pude convencer ele de não matar esse homem, de aceitar essa humilhação, passar adiante, seguir a vida dele, começar a focar nos projetos dele e ter humildade e calma para ir adiante com a vida dele. E se eu não tivesse dado esse apoio, não tivesse atendido ele mais 5 ou 6 vezes, gente, ele poderia ter matado esse homem porque ele precisava de alguém para desabafar. 2 coisas que eu quero dizer. Esse cristal rosa que eu dei para ele, depois de 20 dias de dormindo embaixo do travesseiro dele, o cristal estourou totalmente. Ficou todo estourado, rachou todo por dentro. E o cristal que era rosa ficou branco. Branco. Foi incrível, porque o cristal era totalmente rosa, muito rosa. E depois de 20 dias ele trouxe o cristal para mim, todo rachado, todo arrebentado por dentro, todo craqueado, como se tivesse feito um craqueamento por dentro, e ficou branco. Ele falou: Érica, a coisa que você falou, que queria que saísse de mim no cristal, tá aqui, ó. O cristal mudou de cor e tá todo craqueado. Eu falei: então você pega esse cristal, enterra numa terra e se livra disso. E você precisa ir adiante. E eu ajudei ele a superar essa humilhação. Essa questão do cristal, eu não me esqueci. Foi uma coisa muito forte, foi intuição minha de dar o cristal e o cristal ficou todo craqueado e mudou de cor. E esses casos que eu estou contando para vocês são 2 coisas interessantes. Primeiro, porque são pessoas que passaram por humilhação muito grande. Uma humilhação, que era que o pai foi humilhado pelos vizinhos e que isso foi muito pesado para esse homem. O outro era humilhação de traição da mulher com a pessoa da cidade pequena. E o terceiro é uma humilhação, de novo, da mulher com o homem do trabalho que ela leva para casa. No outro dia que ele sai, ela leva o homem do trabalho para casa para dormir na cama dele. Foi muita humilhação perante os vizinhos, os filhos e as pessoas que eram amigos do casal. E esses 3 homens sentiram uma humilhação absurda, muito forte, ficaram desesperados, estavam totalmente sem chão. E 2 coisas que eu quero falar. Primeiro, que eu acho que os homens, vê o que vocês acham, a opinião que vocês me dizem, tá? Os homens têm dificuldade de ter amizade com homens para desabafar. É muito difícil um homem ter outro homem para desabafar. Não são todos os homens que têm homens para desabafar problemas, porque os homens têm um pouco de medo, uma dificuldade de ter essa intimidade para desabafar e para se abrir. Eles têm essa dificuldade, eles se sentem ameaçados. Não sei se é porque no universo masculino existe um silêncio muito grande, um profundo silêncio, uma dificuldade muito grande de ter empatia com o outro, ouvir a história do outro e dar apoio para o problema do outro quando o outro está desesperado. Eles não tinham com quem desabafar. E eu, como cartomante, como pessoa que joga tarô e todo o conhecimento que eu tinha, pude ajudar e ajudei. E eu percebi que o fato de eu dar apoio, ouvir e ver a situação, conversar e falar o que eu estava vendo, foi muito importante para eles superarem esse problema e não matarem uma pessoa. Então são 3 casos que eu me lembro de pessoas que iriam matar alguém, mas que não mataram porque eu pude ouvir, dar suporte e orientar. Então, como é importante às vezes você ouvir a pessoa que está com problema, dar uma atenção e ter solidariedade. Isso pode evitar muitos problemas maiores.
E depois que eu percebi que os homens têm essa dificuldade de serem solidários entre eles. São poucos homens que têm amizade com outros homens e que desabafam, contam a vida deles e que se abrem. Dentro da minha experiência, não são a maioria dos homens, é a minoria. É o que vocês acham, mas eu vejo assim. E esses casos eu não me esqueço, porque outra situação é como uma humilhação pode afetar tanto a autoestima de alguém e fazer a pessoa ficar tão transtornada a ponto de querer matar alguém. Só por uma humilhação. Isso é porque a pessoa já tinha uma autoestima baixa ou porque passou por uma coisa muito pesada, foi uma crise emocional, ou porque remete a outras crises, a outras perdas e outras humilhações do passado. E isso gera, a pessoa já tem um trauma com isso e repete aquele trauma e isso vira um ciclo vicioso. E como a mente humana é tão perigosa e pode aplicar armadilhas a nós. E em momentos, esses homens poderiam ter feito um ato passional de assassinato. Passional não, porque estavam tramando, estavam articulando, né? Então não seria passional, seria premeditado. Mas era levado por uma situação de ódio, o motivo era passional. Desespero, dor, crise. Gente, é pra gente refletir. E esse cristal, que a gente pode, de repente, pegar um cristal, colocar embaixo do travesseiro, perto da nossa cama e pedir para descarregar todas as nossas energias ruins no cristal. E dormir com ele uns meses e ver o que acontece, porque com essa pessoa craqueou o cristal todo por dentro e mudou de cor. E era um rosa lindo, e era um formato de ovo. Não esqueçam essas histórias e estou compartilhando com vocês. Se puder compartilhar com os amigos, dá like e se inscrever no meu canal. E muito obrigada àqueles que me seguem, àqueles que me ouvem, àqueles que compartilham comigo as minhas histórias. Aí teve uma pessoa que comentou, fala um final feliz para as histórias. Gente, eu não estou com a proposta aqui de fazer um tipinho, contar um final feliz. Eu estou com a proposta de contar o que realmente aconteceu e realmente o que faz parte da minha vida, das minhas memórias. Né? E a única coisa que eu posso dizer é que eu tenho certeza que essas pessoas eu pude dar suporte, ajudar, ouvir, e que isso ajudou eles a repensarem sobre matar alguém, ferir outra pessoa. Agora, são casos de que eles queriam ferir outra pessoa porque eles se sentiam feridos. Complicado, gente. Bem complicado. Vamos refletir. Obrigada.